E na sequência a gente vai seguir o protocolo da comissão das reuniões, a gente vai dar uma introdução do que a nossa comissão pretende, né, nesse ano. E é muito importante a sua presença conosco mesmo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Quando você me convidou, a Thaís, enfim, eu falei, eu tenho um compromisso, mas eu falei, 5 minutos eu faço a abertura e me retiro, porque o Caio, já vi a mensagem do Caio aqui, está entrando na reunião. Já vou. Hoje é essa boa pontualidade, né? Pelo menos é um lado positivo da pandemia. Verdade. É porque não tem trânsito, né? É verdade, é verdade. E eu já vi que tem lá mais de quase 140 pessoas já esperando lá, não podemos já começar. Então, podemos começar? Podemos. Hoje é a Thaís que vai falar, é a Thaís e o JB que falarão? Quem que vai falar? Na verdade, a palestrante de hoje é a Thaís e o JB é o mediador e eu estou presidindo a mesa, tá? Beleza, então é a Thaís, tá bom, legal. Eu queria abrir o nosso evento, agradecendo aí a presença de todos, com uma frase dizendo o seguinte: o caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez. Thomas Edison. Com essa frase, eu quero passar a palavra ao nosso vice-presidente da OAB São Paulo, o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, para que possa prestar homenagem aí aos nossos convidados. Fique à vontade, Ricardo, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Me ouvem? Sim. Ótimo. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de fazer a abertura desse importante evento, esse importante esclarecimento, esta aula que hoje teremos com a professora Thaís Jurema, a nossa conselheira seccional, professora de todos nós, que preside muito bem a Comissão de Jurimetria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Tenho certeza que será muito enriquecedora a sua palestra. Saudar o querido João Batista de Oliveira, JB, que será também o mediador dos nossos trabalhos, Dr. Márcio Fargo, presidente da mesa, que é o vice-presidente da comissão. Eu queria dizer que a comissão é uma referência e hoje, já pelo número bastante elevado de participantes, demonstra que a comissão vem, de fato, cumprindo o seu papel, sobretudo para palestras para o conhecimento. Esta gestão, comandada pelo presidente Caio Augusto, ela tem um compromisso com o conhecimento. E assim é que a ESA, Escola Superior da Advocacia, da qual também a professora Thaís Jurema é uma das representantes, tem agora os cursos gratuitos para a jovem advocacia, todos os cursos online até 3 anos da inscrição. Hoje, nós estamos tratando e trataremos aqui de um tema muito importante, não é? A inteligência jurídica e o futuro da advocacia. É um tema absolutamente atual. Nós, que já temos algum certo caminho trilhado na advocacia, né, JB? Nós estamos sempre atentos às novas formas do exercício da profissão, aquela função clássica que tinha advogado, muitas vezes fechado no seu escritório, indo ao fórum todos os dias, nos processos físicos, em que você tinha uma realidade absolutamente distinta, passa cada dia mais a sofrer transformações. Transformações que contam com a tecnologia, transformações que contam com a inteligência artificial, transformações que contam com a robotização. E como ficará a advocacia, o exercício profissional daqueles que lidam com os direitos das pessoas? Porque, embora a inteligência artificial seja uma realidade e venha para ficar, e hoje nós estamos debatendo nesta retomada pós-pandemia das audiências telepresenciais, das questões virtuais, das sustentações orais à distância, são questões que são reais e já acontecem, mas também a forma como a advocacia
vai enxergar a sua função intrínseca, que é a defesa de pessoas, porque hoje nós estamos aqui nesta reunião virtual olhando pela tela ou do computador ou a tela fria do celular, mas nós não podemos nos esquecer jamais que a nossa atividade tem um aspecto da humanidade, de estar voltada às pessoas, e isto não pode ficar fora da nossa missão, que é o exercício da advocacia. Os desafios que se impõem são muitos. A inteligência artificial, a advocacia 4.0, todas produção em massa de grandes volumes de processos fazem com que a advocacia reflita a sua função e se readeque para um futuro que a gente não sabe como será. Por isso, a palestra da professora Thaís Jurema é de extrema valia. Tive a honra de, semana retrasada, dividirmos um evento interessante também com o pessoal na trincheira da advocacia. Amanhã teremos um outro encontro também, e é sempre uma alegria aprender com a professora Thaís Jurema, nossa querida presidente e conselheira. Eu faço essa breve análise, breve abertura para ouvi-la, e ao mesmo tempo com uma pontinha de sofrimento aqui no meu coração, porque eu tenho que abrir um outro evento agora às 11 horas, já estão me esperando e já recebi 2 mensagens que estão me aguardando. A pandemia tem muito mais aspecto negativo, mas nós somos otimistas e precisamos extrair aspectos positivos, e a pontualidade é uma delas. Hoje os eventos começam na hora, você consegue organizar melhor a sua vida por conta disso, e eu acho que situações como essa vão se projetar muito mais no futuro, e a professora Thaís dará certamente diversos exemplos para todos nós. Então, parabenizando a todos pelo evento, cumprimentando muito efetivamente a comissão pelo maravilhoso trabalho que vem fazendo em prol da advocacia paulista. Eu agradeço e peço licença já para me retirar na sequência, e acabando o meu outro evento, eu espero ainda pegar as palavras finais da professora para aprender sempre. O aprendizado sempre é importante, e nós sempre temos espaços para aprender. Quem acha que sabe tudo é porque é presunçoso, é arrogante, na verdade, se fecha na sua bolha de conhecimento e deixa de conhecer outras lições da vida. Presidente Thaís, muito obrigado. Querido Márcio, forte abraço. JB, bom revê-lo. Fiquem bem, fiquem com saúde, e vamos às lições da nossa professora Thaís. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, em nome da nossa comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, quero agradecer ao nosso presidente do AB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso vice-presidente Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, que nos brindou com a sua presença, e o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Alexandre Luiz Mendonça Rolo. Também em nome da nossa Comissão de Jurimetria, vez que eu já estou presidindo esta sessão, saudar a nossa palestrante de hoje, a nossa presidente professora Thaís Jurema. Gostaria de dizer a todos que a nossa Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, ela tem um interesse humano em cada um de vocês que estão aqui presentes, e que vocês possam ser um fator multiplicador desse trabalho. Nesse momento tão delicado, em que os números estão substituindo pessoas, as coisas se sobrepondo aos valores e a descrença dilapidando o amor, devemos somar esforços e o consenso a favor do bem comum. A nossa comissão é multidisciplinar, envolve direito, estatística, economia e inteligência artificial. Contudo, os sistemas de nossos tribunais estão se preparando há alguns anos para socorrer o judiciário em suas decisões. E, portanto, devemos estar atentos para a defesa do cidadão em favor da vida, da liberdade, da propriedade, em detrimento das coisas. A jurimetria é o estudo estatístico econômico aplicado ao direito, na base em que a análise preditiva é a projeção estatística desse estudo com base em eventos recorrentes
e em comportamentos pessoais que possam impactar a vida das pessoas. Antes de passar a palavra para o professor J.B. Oliveira, que fará a mediação do nosso evento, peço que as autoridades presentes se apresentem no chat, colocando o seu nome. O chat, nós temos 2 ícones aí embaixo, para todos aqueles que estão participando, o QIA e o chat. O QIA vai servir para as perguntas e respostas, e o chat para os cumprimentos. E as autoridades, peço para que coloque seu nome, a instituição e o cargo, para que oportunamente possamos prestar solenemente as devidas homenagens. Vou passar a palavra ao nosso mediador, aproveitar a oportunidade para agradecê-lo por trazer a nossa comissão como membro e palestrante do último nosso evento, o professor Ives Gandra. A palavra é sua, JB. Tem que ligar o microfone. Por isso, Guimarães Rosa, lá em Grandes Sertões Veredas, diz que o diabo se esconde nos detalhes. Estava tudo certo, menos o detalhe ali no cantinho do microfone. Caro colega e amigo Márcio, vice-presidente de nossa comissão e presidente dessa mesa, Thaís Jurema Silva, nossa presidente de comissão, e para a honra nossa oradora de hoje, palestrante de hoje, demais membros da comissão, colegas advogados que assistem a este encontro. Inicialmente, há que se considerar que esse encontro é um sucesso. Nós já estamos com 183 presenças. Tenho participado de muitos trabalhos assim, de lives, de transmissões, mas esse aqui está registrando um recorde. Saúdo a todos os presentes e devo informar que as perguntas que vão formular devem ser realizadas no ícone QIA. O presidente já explicou que nós temos lá 2 ícones, chat e ao lado QIA. É nesse QIA que devemos introduzir as nossas perguntas. Incluam, por gentileza, os respectivos e-mails, porque se ocorrer de não haver tempo hábil para responder às perguntas, elas serão respondidas oportunamente pela comissão. Antes de proceder à honrosa apresentação da nossa palestrante de hoje, eu quero ressaltar que nessa semana assisti a uma palestra muito interessante intitulada O Fim do Emprego. E falavam Leandro Carnal, bem conhecido de todos nós, Rodrigo Leite, que é profissional da área de TI e comunicação, e Vasco Furtado, que é diretor de pesquisa e inovação da Universidade de Fortaleza. E o que disse Carnal é aquilo que temos falado aqui, que os trabalhos repetitivos e mecânicos serão substituídos por robô e algoritmos. Nesta mesma semana, participei de uma live intitulada A Justiça do Futuro, com o Dr. Gerson Matos, e mais uma vez esse ponto foi ressaltado. Qual a importância disto? Muito daquilo que nós fazemos tem essa característica de repetitividade. É necessário, então, que nós, operadores do direito, estejamos preparados para superar a simples repetição das coisas e manter a nossa inteligência acima da inteligência artificial. Houve uma pergunta: qual é o futuro do mercado de trabalho? E Leandro Carnal disse, para início de conversa, o trabalho sempre terá futuro. O emprego é que está em risco. Então, aqueles que buscam alguma coisa para desenvolver terão sempre oportunidade. Ele faz referência também à falta de qualificação que caracteriza os nossos profissionais em todas as áreas, e também o ensino deficitário em geral do Brasil. Tudo isso complicando a nossa vida. Entretanto,
é importante destacar que o ser humano jamais será substituído pela máquina. Porque o ser humano criou a máquina, mas a máquina não cria o ser humano. Já em 79, quando o homem chegou à Lua, enquanto os computadores acompanhando ou procurando acompanhar aquele descortino extraordinário tinham panes e tilts, a mente humana estava ativa e lúcida, acompanhando tudo. O que nós precisamos é adequar-nos à nova situação. E a nossa comissão de jurimetria, preocupada com isso, está mesmo procurando promover um curso para todos os colegas que se interessarem por ingressar nesse mundo da tecnologia, nesse admirável mundo novo, na expressão de Shakespeare. Feito esse comentário, pedindo perdão pelo tempo tomado, tenho o prazer de falar da doutora Thaís Jurema Silva, advogada, militante, doutoranda em Direito Constitucional, mestre em Direito da Sociedade da Informação, pós-graduada em Direito Empresarial e técnicas avançadas em resolução de conflitos. Aí está, resolução de conflitos, algum campo novo também, futuro da justiça. E isto pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha, professora universitária e conselheira seccional da OAB São Paulo, para nosso grau de satisfação, presidente da nossa comissão. Não está aqui no currículo, mas devo acrescentar que é muito simpática. Com a palavra, a nossa palestrante, doutora Thaís Jurema. Bom dia a todos. Tenho que primeiro agradecer ao meu querido presidente Caio e ao Ricardo Toledo por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Ao Alexandre Rolo também, que vem conduzindo brilhantemente a Comissão de Cultura e Evento. E a todas as pessoas que estão aqui participando, em especial os membros da nossa comissão, que num primeiro momento tiveram um grande impacto, porque esse tema, que a questão nunca teve uma comissão, não só na OAB São Paulo, como na OAB do país inteiro, tratando exclusivamente sobre jurimetria e análise preditiva. Então, nós somos os pioneiros, e isso causa, às vezes, também algumas questões, as pessoas não sabem muito bem do que se trata, enfim. Nós veremos hoje que é algo muito mais próximo da gente e que está batendo lá na nossa porta do que a gente possa imaginar. Agradecer, então, os membros, né, que quem puder venha fazer parte conosco dessa comissão para que a gente possa discutir e aprender a cada dia mais. E nas entradas que eu vi aqui, que tem gente do país inteiro, isso é fantástico, né? Coisa que só a tecnologia aproxima a gente. Então, eu vi que tem pessoal de Minas, tem pessoal da Paraíba, do Paraná, diga-se de passagem, eu falo que quando um dia eu ainda vou morar na Paraíba, tem no Rio Grande do Sul. Então, isso de Manaus, isso é algo fantástico que faz com que a gente possa se aproximar nesse momento. Só que eu vou ser bem sincera, é interessante, porque eu estou acostumada a dar palestra, já perdi as contas da quantidade de palestras que eu já dei, sou professora universitária, professora há mais de 25 anos, e aí até falei para o JB, estou com frio na barriga, JB. E exatamente, eu acho que esse frio na barriga que algumas situações acabam nos trazendo, e até esse impacto da tecnologia na nossa vida. Então, a gente vê por aí alguns vídeos falando que a nossa profissão vai acabar, e eu acho que quando alguém me pergunta, Thaís, quem é você? Eu me defino em duas palavras, em dois termos, vamos dizer assim. Primeiro, eu sou apaixonada por pessoas, porque eu acho que não existe ensinamento maior do que as pessoas podem trazer para a gente. Então, eu venho acompanhando, inclusive, o estudo dos meus filhos pela internet, e essa falta de pessoas
embora, né, a gente esteja falando, tendo essa oportunidade, essa falta de contato realmente nos faz falta. E sou advogada. Então, eu sou professora, e gosto de levar para os meus alunos, mais do que mera teoria, gosto de levar para os meus alunos aquilo que eu vivencio no meu escritório todos os dias, porque eu acho que é aquilo que faz diferença. E é impossível você falar de advocacia sem falar de pessoas. E as pessoas, elas sentem medo. Então, né, JB, é algo natural do ser humano. E eu tenho certeza, até tratando aí com relação a esse impacto da tecnologia e essa pergunta que todo mundo faz, e vice-presidente da Google, né, disparando vídeo falando que a advocacia vai acabar, é algo que dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga de falar assim, poxa, será que eu estou dentro disso? Eu estudei tanto, será que a tecnologia vai me consumir? E eu pergunto para você que está presente agora nessa live, se você tem medo. Tenho uma absoluta certeza que a resposta vai ser sim. Exatamente porque o medo faz parte do ser humano. E existem duas saídas. Ou você encara o medo e vai para frente, ou você fica lá amedrontado esperando que o tempo passe e ele te consuma. E é disso que nós vamos tratar hoje, né? Por que a gente falar de inteligência jurídica? Esse termo que está tão associado à parte da inteligência artificial, né? Falar inteligência jurídica, inteligência artificial. E se você for procurar, por exemplo, no Google, não sei se alguém que está nos ouvindo já teve essa curiosidade, até porque é um tema relativamente novo. O que é a inteligência jurídica, né? E eles vão sempre atrelar a questão do uso da tecnologia no direito, né? Mas será que nós somos tecnologia? Será que quando a gente fala de inteligência jurídica, e aqui o JB vai poder falar até melhor do que eu, que tem tantos anos, não sei se todos pegaram a partir da conversa, falando que a OAB dele é 29 mil, e para quem está fora de São Paulo, nós já estamos chegando nos 500 mil advogados inscritos na OAB, então é algo que realmente faz diferença. Eu não quero falar o meu para não falar idade, né, JB? Mulher não gosta de falar idade, mas... Não, mas eu já passei dos E aí eu acho que... Será que a gente falar de inteligência jurídica é falar que a pessoa que viveu num tempo onde não tinha inteligência artificial, não tinha inteligência jurídica, ou seja, não aplicava a sua inteligência ao direito. E o que é aplicar essa inteligência ao direito? Então, nosso vice-presidente ele inaugurou brilhantemente aí a nossa palestra, falando como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu venho falando a respeito disso, inclusive na companhia do Ricardo Toledo em algumas oportunidades. Como é que a gente vai lidar com isso? E eu pergunto para você, se você é apenas tecnologia. Então, uma resposta muito simples, eu fico imaginando o seguinte, a gente vive com o celular hoje em dia, né? O celular nos faz falta, parece que é algo que, se a gente esquece ele, tem um pedaço da gente longe. Será que você é o seu celular? Será que você é algum desses aplicativos que a gente utiliza maravilhosamente para ter maior comunicação? Você é isso. E aí, a pergunta ela se baseia, inclusive, nesse medo que a gente sente de que a gente pode ser substituído. E eu posso até dizer que é possível, realmente, que algumas pessoas sejam substituídas. Um outro dia, estava assistindo com meu filho um filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Então, quem nunca teve a oportunidade de assistir, assista, é fantástico, é um cinema mudo, que é, na verdade, uma grande crítica com relação à Revolução Industrial, então a substituição
dos homens por máquinas. Poxa, lá em 1800, né? 1900, perdão, no início aí na década de 30, 40, que foi mais ou menos a época do filme, tinha essa crítica e esse medo, e mostra no filme ele perdendo emprego, né? E ele indo para se ressignificando. Então, olha só, lá em 1930, Chaplin já vinha falando de você ressignificar diante da tecnologia, na época industrial, batendo a nossa porta. E é esse chamado que a gente faz nesse momento para que a gente possa refletir a respeito da advocacia, de como ela é e como ela será. Logo a gente falando com relação a processo, né, digitalização que veio também com receio para nós que passamos pelo processo físico, que enfrentamos filas nos fóruns, fila para distribuir, levamos processo de carrinho para cima e para baixo. Será que essa advocacia vai existir ainda? E algo que eu sempre falo para os meus alunos, a questão de você ser substituído ou não. Você é substituível somente se você deixar. Como isso, Thaís? Como é que funciona isso? Como é que eu deixo? Como é que eu não deixo? Como é que a gente pode pensar nessa questão de transição? E aí a gente vem falar da questão daquela advocacia tradicional, que a gente, inclusive, aprendeu e ainda continua aprendendo nos bancos universitários, que é a advocacia que resolve o problema já existente. Então, o cliente tem um problema e eu vou lá com a minha sapiência jurídica, os meus conhecimentos, vou buscar resolver o problema dele da melhor forma possível. Então, para quem é da área criminal, eu preciso tirar o meu cliente da cadeia. Para quem é da área trabalhista, eu preciso fazer com que o meu cliente ganhe lá as horas extras que ele trabalhou e não ganhou, né? Então, eu já tenho um problema existente e aí a pessoa vai procurar o advogado para sanar esse problema. O que ocorre com isso? Ele sana o problema e pode ser que ele entenda que depois de sanado esse problema, o advogado já não é mais importante na vida dele, porque resolveu o problema. Mas será que a gente se limita a resolver problema? Será que a gente, quando a gente fala que nós somos advogados, e eu tenho maior orgulho de falar que eu sou advogada, então, em primeiro lugar, eu sou advogada, será que a gente simplesmente nasceu para resolver problema? É isso que a gente está fadado a fazer? Aí agora a gente vai para um outro aspecto. Vamos pensar no seguinte, eu tenho lá uma ação de cobrança, aonde eu tenho hoje em dia, antigamente a gente ia no fórum tirar cópia das petições para ver como é que fazia, agora já tem na internet, né? Tem lá na internet fácil um monte de modelo para todos os gostos, uns bons, outros muito ruins, mas tem para todos os gostos, né? O que vai acontecer? Se você se limita a resolver esse tipo de problema, talvez você possa ser substituído, sim, por máquina. Porque analisar a advocacia exatamente como uma forma exclusiva de resolver um problema já existente. Logo no início, o professor JB ele falou, poxa, na hora que ele estava falando a respeito do meu currículo, que eu falo que não é nada, ainda mais perto do JB, né? Tem até vergonha de falar do meu currículo perto do JB. E aí, ele falando das resoluções alternativas de conflito como uma nova forma de ver o direito. E a gente vem estudando essa questão das novas formas de ver o direito de várias formas. E quando a gente fala de inteligência jurídica, então,
Num primeiro momento, eu estava falando lá do advogado que ele estudou para resolver o problema do cliente, e vem a inteligência jurídica, falando que o advogado ele é algo a mais. É claro que se ele se permitir ser algo a mais. Ele é algo a mais como? Ele é algo a mais ao ponto de mostrar para o cliente que se ele agir daquela forma, ele vai ter problema. Então, vamos pensar no seguinte, eu tenho lá um problema. O que é mais interessante para você? Não ter problema ou resolver um problema que já existiu? Não é? Só que para isso, é óbvio que eu, Thaís, não tenho nenhuma vidência, né? Não tenho essa habilidade de vidência. A gente precisa de alguns estudos, não é? E a inteligência jurídica, essa forma sistêmica de analisar o direito, ela vem colaborando para que a gente possa ter essa visão circular da situação do cliente. Então, quando falam, né, mas a inteligência jurídica é a inteligência artificial. Com todo respeito às pessoas que restringem a inteligência jurídica, eu entendo que a inteligência jurídica ela já existe há muito tempo, até muito antes do JB, viu, JB? Muito antes do JB, considerando aí toda a experiência que ele tem de vida, ela é inerente ao conhecimento jurídico, desde que a pessoa saiba utilizar. Mas é indiscutível que a tecnologia veio bater a nossa porta e, ao contrário de ela ser uma grande vilã, ela é uma parte do que nós chamamos de inteligência jurídica. Ela é um pontinho nesse todo que vem colaborar e não nos assustar e não nos excluir de sermos advogados, para que nossa advocacia seja cada vez melhor. Então, eu geralmente distribuo a questão da aplicação da inteligência jurídica em 3 partes. A primeira parte é o conhecimento do objetivo do cliente. A segunda parte, a gente tem a questão da análise de dados. E a terceira e última parte, a decisão estratégica. Mas como é que a gente pode ver essa questão de objetivo do cliente? Mais uma vez, falando que não tenho essa habilidade visionária, né, de ter a visão como nos filmes de ficção científica ou algum superpoder, mas é muito importante quando a gente fala de conhecer o real objetivo do cliente. Quando a gente fala de conhecer esse cliente, mas Thaís, ele está lá com ações trabalhistas despencando na sua empresa. Ou está ainda, porque também a gente vai falar aqui que a aplicação da tecnologia e toda essa parte de inteligência jurídica, a gente está falando para qualquer área do direito, não exclusivamente para a corporativa, né? Mas eu tenho lá a pessoa que está passando por um divórcio, por exemplo. Então, fugindo da área corporativa, eu estou falando lá em direito de família. É importante eu saber qual é o objetivo do meu cliente? Mas Thaís, se ele veio me procurar, ele veio me procurar para se divorciar. Só que o que causa um divórcio? É claro que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, obviamente, né? Hoje em dia, inclusive, existem aí decisões com relação à possibilidade do divórcio, que a gente chama de divórcio automático, né? Mas sem adentrar aí especificamente no procedimento do divórcio, a gente fala que o divórcio, se você for analisar, em especial se tiver filhos, enfim, ele traz uma série de consequências. Então, não é só o fim do relacionamento, não é? É a questão patrimonial, é a questão dos filhos que estão envolvidos, então alimentos, regulamentação de visita e guarda. Qual é o objetivo do meu cliente? Ele só quer se separar. Se você só o divorciar, pode ser que ele esteja contente? Pode. Mas você não pode oferecer algo a mais para ele? Qual é essa resolução do problema
que você enxerga na situação que ele vive. Então, quando a gente fala dessa análise do cliente, e aí até é interessante, né? A gente fala, quem puder, inclusive, assistam aí os nossos vídeos a respeito de empreendedorismo jurídico, a gente fala de plano de negócio para o escritório de advocacia. Primeira coisa que a gente fala é conhecer o seu cliente. Então, conhecer esse cliente é importante para que você possa desenvolver um trabalho diferenciado para esse cliente. Fazer perguntas estratégicas para esse cliente. Isso é inteligência jurídica. Para que você, logo no momento que ele adentrar no seu escritório, você tenha condições de saber quais são os reais interesses desse cliente, para saber aquilo que você tem condições de oferecer para ele, não é? Então, não se limitar àquilo que, num primeiro momento, ele veio te procurar. Até porque quem tem esse conhecimento jurídico somos nós. Quem vai poder falar qual é o melhor caminho ou sugerir o melhor caminho para a tomada de decisão pelo cliente é o advogado. Só que, para isso, ele precisa ter essa análise sistêmica do que o cliente está vivendo e qual é o real interesse do cliente. A segunda etapa, quando nós falamos de inteligência jurídica, é com relação à análise de dados, a coleta de dados. E aí é algo muito interessante, eu sei que, inclusive, dentro da nossa comissão, existem pessoas de tecnologia, existem pessoas de neurolinguística, que é fantástico, porque a gente consegue unir conceitos em prol dessa profissão maravilhosa que é a advocacia. E aí a gente vai falando também do auxílio da tecnologia nessa coleta de dados, ou seja, nessa segunda etapa. Olha que na primeira etapa, eu posso coletar essas informações do meu cliente através de um quiz, por exemplo, que eu posso fazer pela internet, enfim, ou até ter esse atendimento? Pode. O meio que você vai utilizar, pouco importa. Se é presencial, se não é presencial, é claro que cada um tem uma habilidade específica e um modo de extrair isso do cliente. A gente pode até, um outro dia, tratar exclusivamente disso. Mas você tem o auxílio da tecnologia para esta coleta de dados. E aí a gente vai falar da jurimetria, vai falar do SLA, para quem não sabe, Service Level Agreement, utilizado bastante por empresas na área de atendimento ao cliente, o benchmarking, que é a análise da concorrência, o ROI, também muito utilizado na parte de compliance, que é o Return Over Investment, termos difíceis, né? Parece que a gente está falando inglês, o pessoal de tecnologia curte falar inglês, né? Mas são situações que vão fazer com que essa coleta de dados faça com que eu tenha condições de tomar decisões mais precisas. Mais precisas não quer dizer totalmente preciso, totalmente procedente. Aí que está o nosso trabalho efetivamente. Então, a gente tem falando aí, quando a gente fala da coleta de dados, e até alguns empecilhos, né? Quando nós falamos, por exemplo, do julgamento de recursos repetitivos, ou até da análise dessa questão dos recursos repetitivos, e alguns robôs aí que vêm substituindo a atividade de algumas pessoas dentro dos tribunais, inclusive até de distribuição, né? E interessante porque os robôs, geralmente, eles têm nomes de seres humanos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o Victor, no STF, que ele faz essa análise para verificar Então, nós sabemos que o judiciário
enfrenta vários problemas. Não estou falando aqui de ordem política, estou falando de questão estrutural. Aonde nós temos, às vezes, 10 anos para a gente chegar num trânsito em julgado, quando não mais, não é? E quando o processo ele era físico, a situação ainda era muito pior, porque até ele chegar aqui em São Paulo, eu tenho foros regionais. Então, para ele chegar de um foro regional até o Tribunal de Justiça, que fica tudo em São Paulo, às vezes ele demorava meses, 6 meses, para, às vezes, atravessar a rua, ir do João Mendes para o Tribunal de Justiça, que é do outro lado da rua. Demorava muito tempo para uma questão de tramitação interna, coisa que hoje a gente já não vê em virtude do processo eletrônico. É claro que aqui em São Paulo ainda não estão todos os processos digitalizados, mas a gente espera que a gente caminhe para isso, não é? Exatamente porque eu tenho a inteligência artificial através aí dos processos eletrônicos, que num primeiro momento causou um certo pavor para quem estava acostumado lá com um papel, como é que ia fazer, qual a seriedade da questão dos certificados digitais, coisa que a gente acabou superando ao longo do tempo. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos ouvindo agora ouviu dizer em processo físico, mas não teve a oportunidade de colher ácaros com eles, né? E aí eu tenho, além a utilização dessa tecnologia a nosso favor, então, não só com relação a demandas repetitivas, e é até importante, a gente vai tocar nesse assunto também com relação às decisões estratégicas, como eu tenho, por exemplo, até no Rio Grande do Norte, há 3 robôs. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte criou 3 robôs, um chamado Poti, outro Jerimum e outro Clara, para auxiliar no julgamento. Então, olha só, auxiliar no julgamento. Do mesmo jeito que o Victor, o Radar, o Elis, o Sinapse, o Sócrates no STJ, o Judi aqui em São Paulo. Então, a gente tem aí vários nomes de robôs e vários robôs aí atuando dentro dos tribunais. A ideia é fazer com que essas atividades repetitivas deixem de ser manuais para serem tratadas por robôs. A mesma história que ocorreu lá na Revolução Industrial, lá atrás, a gente volta a viver neste momento com base na tecnologia. Lá atrás, eu tenho certeza que existem coisas que a gente não consegue mais nem deixar de lado, como, por exemplo, a gente não imaginaria, para quem é um pouco mais velho, que mal tinha telefone, todo mundo tem aparelho celular, né? Então, no início do aparelho celular, você entrava na fila para ter, era sorteado, né? Hoje, você só tem dinheiro que você vai lá e compra, não é? Então, é algo que isso veio causando impactos na nossa vida e, ao meu ver, alguns impactos muito positivos. E é isso que a gente espera que esses robôs venham trazendo para a gente. Até interessante, há uns meses atrás, ou acho que o ano passado, eu não me recordo, eu escrevi com um colega que trabalha no Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre as decisões estándar. A gente foi num congresso expor essa questão das decisões estándar, que seriam algumas considerações dos julgamentos robotizados, né? E aí eu pergunto, será que realmente até os juízes serão substituídos por máquinas, né, pelo julgamento robotizado? Existem algumas situações, até com relação ao INSS, que isso já vem ocorrendo, mas sem a análise estreita do mérito. Então, é até interessante, quando nós falamos ainda de processo civil, ou de processo de modo geral,
Lá no processo civil, o Código de Processo Civil, ele veio trazer uma inovação, agora em 2015, com a improcedência liminar do pedido. Em suma, o que é essa improcedência liminar do pedido para quem não é da área do direito? Você entrou com a ação, essa ação, ela discute algo que já foi discutido pelo STJ, pelo STF, pelos tribunais superiores, criando súmula, por exemplo, ou em sede de demandas repetitivas. Ali, logo no recebimento da petição inicial, o juiz já fala, parou por aqui, porque isso já foi decidido, e sua ação deve ser julgada improcedente. Se você for ter um trabalho especificamente de máquina, realmente o seu processo pode parar por ali. Se você pegar uma petição do Google e simplesmente não desenvolver nenhuma inteligência jurídica apropriada ao caso em questão, pode ser que efetivamente a sua ação pare por ali. Mas a saída, Thaís, já foi julgado, a saída, até pelo nosso ativismo judicial, né, em que, um exemplo clássico, né, uma hora pode estar preso em segunda instância, outra hora não pode. A gente sabe que a gente não goza de tanta estabilidade jurídica. Como é que eu faço, então, para falar, olha, foi decidido que, uma vez condenado em segunda instância, o réu ele deve ser preso, mesmo que pendente um recurso aos tribunais superiores. Como é que eu faço, então, para criar diferente? É exatamente nisso que a gente vai, mais uma vez, utilizar a coleta de dados para fazer a diferença. Então, inteligência jurídica, ela também está apoiada na utilização desses dados para que eu possa utilizá-los ao meu favor, inclusive naquilo que eu não devo fazer. Thaís, me então, permita. É muito importante a gente utilizar. É claro que ainda existem alguns mecanismos que não estão acessíveis a todos, não é? Que ainda tem um valor agregado um pouco alto, mas que, como os aparelhos celulares, que antes eram muito caros, hoje você tem para todos os gostos e todos os bolsos. Eu acredito que a gente caminhe também para essa situação. Da mesma forma que quando nós falávamos em sistema dentro de um escritório de advocacia, somente os grandes escritórios tinham sistema para acompanhamento dos processos. Hoje a gente vê, inclusive, que existem sistemas gratuitos disponibilizados, inclusive, pela própria ordem. Então, a gente vê que esse avanço ele vem trazendo aí alguns benefícios, mas é muito importante que a gente possa saber coletar esses dados. Então, se eu não sei utilizar desses dados de forma correta, eles de nada me servem, não é? E é para isso que, mais uma vez, a gente fala da inteligência jurídica como um norte para análise dessa situação, não é? Thaís? Inclusive, o Márcio está me ligando aqui, eu tive que recusar, não sei se ele está ouvindo, não é? Thaís, que sua imagem... Que ele não aparece aqui para a gente, coisas da tecnologia, mas peço aqui desculpa, desculpa, inclusive, para o Márcio por ter recusado aqui a chamada dele, para não interromper aqui o que nós estamos falando, né? E, por fim, é claro que a gente não tem como esgotar o tema e falar nessa aplicação. A ideia é realmente fazer um tour sobre o que vem a ser essa inteligência jurídica. É a questão da decisão estratégica. Como é que eu, advogado, vou auxiliar o meu cliente na tomada de decisão? Thaís, a decisão é dele. Realmente, a decisão é dele. Não é? A decisão é dele e, obviamente, para cada escolha, nós temos alguns reflexos ou algumas consequências diferentes,
né? Mas cabe a você deixar claro, informá-lo, quais são essas consequências para que ele possa tomar uma melhor decisão. Então, eu tenho uma situação bem interessante que eu tenho lá. Primeiro, eu saber aonde o meu cliente quer chegar. Quais são os interesses do meu cliente naquela situação envolvida, ou quando a gente fala ainda de uma corporação, essa inteligência jurídica, ela vai dar subsídio para que a diretoria, para que o CEO tenha condições de tomar a melhor decisão possível. E aí, para que a gente tenha essa questão da tomada de decisão estratégica, essa visão, inclusive, multidisciplinar, essa visão sistematizada e abrangente, ainda, pelo menos, a máquina não faz. Está aqui, então, o grande diferencial com relação à aplicação da inteligência jurídica nos dias de hoje. Então, você tem dois posicionamentos. Você vai ser aquele advogado que resolve o problema, está tudo certo, com um pequeno detalhe aonde você, em algumas situações, por exemplo, em ações de cobrança, execução, e por que não dizer até em algumas situações de família, trabalhista, do próprio INSS, né? Você vai ter a grande chance de ser substituído. Não por ser substituído enquanto ser humano, mas pela ausência de aplicação desse seu lado humano, que é tão importante na área jurídica. Ou você vai auxiliar o seu cliente a ter uma decisão estratégica, a tomar uma decisão estratégica, tomando como aliada a inteligência artificial. Enfim, eu fico, se deixar, a gente vai falando aqui, né, JB, por um bom tempo, mas existem algumas coisas que eu acho que é muito importante, simplesmente para finalizar. Então, a inteligência jurídica, ela na verdade é uma análise estratégica jurídica, é uma estratégia jurídica em todo o círculo organizacional. Então, eu tenho a questão de identificar os reais interesses do meu cliente, a redução de custos, inclusive com um melhor aproveitamento do tempo. Eu tenho a questão de eliminar desperdícios, isso eu estou falando em qualquer área, não apenas na área corporativa. E tenho também a questão, e mais importante ainda, na colaboração para tomada de decisão pelo cliente, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja ainda quando a gente fala aí do terceiro setor, não é? Então, isso é talvez o maior avanço que a advocacia pode dar, trazendo para si, incorporando a inteligência artificial na sua atividade que é de meio, não é? E sendo um braço para que possa te auxiliar e auxiliar o cliente nessa tomada de decisão. É até interessante, uma das pessoas que é membro da nossa comissão, ele é engenheiro e doutor em PNL. E ele tem um livro fantástico, eu consumi o livro dele nas minhas férias, e eu extraí uma frase que eu venho utilizando nas minhas palestras, que eu quero terminar aí o nosso bate-papo e abrir para as perguntas, que é uma frase do Albert Einstein, que diz assim: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, se você acha que com o mesmo você vai ter o mesmo resultado, a gente tem que analisar também todo o ambiente em que nós estamos envolvidos.
né? As mudanças são muito importantes. Vai você se apropriar delas para algo positivo, criando oportunidades, ou achar que a mudança é um grande vilão e ficar estagnado no tempo como se as coisas ao seu redor não mudassem. Obrigado, gente. Thaís, está me ouvindo? JB? Thaís, você está me ouvindo? Seria o instante do caloroso Agora aplauso. estou meio perdida, gente. É coisas Thaís, da tecnologia. Thaís, você está me ouvindo ou não? Está me ouvindo, Thaís? Alô? Vou ver se eu consigo me ajudar aqui. Vamos lá. Eu estou ouvindo você, mas parece-me que você não está me ouvindo. Alô? Alô? Ó, eu vou mandar um recado para ela no WhatsApp. Tá. Até ela acessar novamente, eu estava compilando aqui o nosso chat. Nós temos pessoas aqui que honrosamente nos prestigiam de Maringá, de Tanguá, de Fortaleza, Macapá, Caxias do Sul. A gente tem pessoas aqui do Amazonas, Campina Grande, Montes Claros, Diamantino. Então, acho que o Brasil inteiro praticamente participou desse evento, representado por essas pessoas. A Thaís voltou. Está ouvindo a gente, Thaís? Só configura seu microfone para você dar um oi. Ela deve estar com problemas, como tem qualquer emissora grande de televisão, problemas na comunicação, tá certo? E nem por isso a gente vai dar prosseguimento aqui às perguntas e respostas. Eu vou aproveitar para antecipar o encerramento, agradecendo a presença aí do Ângelo Ribeiro, do André Ribeiro Ângelo, presidente da subseção de Catanduva, da OAB, Cíntia Medrado de Aguiar, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Lorena, Roberta de Oliveira, assessora da 6ª Câmara Recursal da OAB de São Paulo, Renan dos Santos, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da OAB de Cotia, Gisele Luiza Soares de Moura, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? E caso eu tenha cometido alguma gafe ou esquecido de alguém, saibam que todos os membros dessa comissão, sem exceção, todos os nossos apoiadores são importantes para a realização desse trabalho. Eu reitero para vocês que a nossa meta, o nosso grande desafio, que foi introduzido brilhantemente pela professora, ele está no dia a dia. Então, vocês vejam a dificuldade de você suprimir pessoas. Porque as pessoas, por algum problema técnico, saem do ar. E a pessoalidade é alguma coisa que não se pode suprimir, né? É como a gente falar assim, suprimir o amor. Eu acho que o amor não existe de forma virtual. O amor existe numa condição chamada pessoalidade e trabalho, né? Então, eu aproveito para convidar todos vocês para que façam parte desta comissão, para que participem dos próximos eventos. No dia 1º de julho, a gente vai contar com uma palestra do ministro José Barroso Filho sobre o tema Direito e Justiça em Tempos de Crise. Thaís, fez a conexão? Eu fiz, já não sei nem aonde eu acabei parando. Não, você falou tudo, só que não tinha imagem, né? A sua imagem sumiu. Ah, não tinha o vídeo? Não tinha o vídeo, né? Então, daí são os problemas decorrentes que eu estava aqui explicando para os nossos convidados, que a tecnologia ainda não consegue suprimir, que é essa relação de pessoalidade, né? A presença física das pessoas, porque ninguém se desintegra como você ofuscou. Sua beleza foi ofuscada pela ciência da computação, porque você não estava em cena, só estávamos ouvindo a sua voz, né? Tem um lado bom, né, gente? Que aí não fica aparecendo as imperfeições do vídeo.
Então, eu vou passar a palavra para o professor JB para que faça as perguntas. E eu já antecipei a parte conclusiva do trabalho. E, JB, a palavra é sua. Muito obrigado. Tivemos até agora 6 perguntas, começando com Gleidson Roberto Afonso Silva. O Gleidson havia inscrito o seu nome, mas não havia colocado a pergunta. Agora, então, atendendo a uma solicitação nossa, ele entrou com a sua pergunta, que vamos localizar aqui, e já levar. Ele diz assim: bom dia. Advocacia do futuro. Com o novo público voltado e dependente de celulares, procuram cada vez menos escritórios e pesquisam na internet. O advogado tem que voltar-se à internet com criações de ferramentas e aplicativos? Está aí a pergunta, cara doutora Jurema. Eu entendo que a gente tem que se adequar, né? Na verdade, até por uma questão de estar no mercado, enfim, né? Hoje muito se discute, por exemplo, com relação ao marketing digital, e se o advogado ele pode fazer isso, quais são os meios para se fazer isso, né? É muito interessante que a gente se adeque. Então, eu não acho, sinceramente, que a gente deve virar máquina, né? Então, nosso papel não é esse. Eu acho que é uma criação de valores. Então, assim, que eu talvez tenha percebido um pouco, e isso, a gente também é responsável, talvez, pelo descrédito, ou para fazer com que as pessoas acreditem que se ela buscar no Google, ela vai resolver, é que nem médico. Você pode ir lá procurar um remédio no Google? Você pode, não é? Mas não necessariamente aquilo vai te trazer o efeito desejado. Ele pode ser paliativo, né? Então, ele pode resolver o seu problema naquele momento. E até por essa ideia da inteligência jurídica, a nossa ideia não é resolver o problema para o momento. Para o momento, você pode até procurar no Google, não é? A gente está falando de tomada de decisões, que é algo muito mais importante, que o Google não vai auxiliar. É muito simples. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo já passaram por algum momento na vida de falar assim, para que lado eu vou? Né? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. O Google te auxiliou nessa tomada de decisão, né? É esse papel que o advogado, que hoje já é advogado 4.0, 5.0, até me perco, né? É esse papel que o advogado ele tem que ter para com a sociedade, não é? Aí, se me permita, de tomada de decisões, de você falar, eu realmente acredito naquilo que aquela pessoa está falando. Então, quando a gente fala de fidelização do cliente, é porque você trouxe para o cliente um conhecimento tal que ele está acreditando na sua palavra. E a advocacia é confiança antes de mais nada. Thaís, eu posso fazer um complemento? Claro. Eu tenho feito algumas palestras que a gente trata do assunto de jurimetria. Isso a gente trabalha, você sabe, desde 1900 e o JB era jovem, né? Na advocacia. Então era 1800. E o que é importante é nós passarmos que a tecnologia, como você expôs, ela é um instrumento do nosso trabalho. E, na prática, o que nós estamos verificando? Que os jovens advogados, por conta de uma cultura de judicialização, eles sempre se espelham nos julgamentos, esquecendo do que você tratou, ou seja, de olhar a origem do problema. Então, o que é importante para que nós, advogados, saibamos que essa tecnologia, ela pode desenvolver aspectos de melhoria técnica prática para nós performarmos
naqueles contextos onde as recorrências, muito embora possam estar sendo repetitivas, a gente consiga achar meios de que o nosso cliente possa sair dessas recorrências através de instrumentalização jurídica. Então, é importante que o nosso ouvinte, aquelas pessoas que estão aqui, saibam, a tecnologia, ela vai absorver muitas profissões, assim como estão absorvendo no dia a dia. Mas a nossa profissão, tem que ficar bem claro que a inteligência jurídica não está associada a um computador, e sim está associado a nós, profissionais do direito, que devemos extrair o remédio dessa circunstância. Seria a mesma coisa que a gente tratar da pandemia, né? Ontem eu estava conversando com você a respeito. Então, se nós temos pessoas que já foram acometidas pelo vírus, estão salvas, por que vamos dar o mesmo tratamento? E isso não se deve aplicar ao direito, ou seja, você tem que olhar o problema do seu cliente para poder tratá-lo de forma adequada e tentar desvinculá-lo desse modelo de julgamento recorrente e se fazer o direito. Então, o propósito da nossa comissão, como inicialmente nós abordamos, ela é a favor desse modelo para as coisas. Por óbvio, tem que ser célere, contratos, negociações, essas coisas têm que ser muito dinâmicas, porque são muitos processos, muitas discussões, o nosso judiciário é sobrecarregado e não se faz justiça de forma demorada e sim célere. Mas, por outro lado, nós não podemos permitir em nenhum momento que computadores façam julgamentos sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre a nossa propriedade, com assuntos recorrentes. Isso seria rasgar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, o nosso papel multidisciplinar envolve questões, sim, de tecnologia, mas envolve questões de ordem humana, envolve questões de ordem econômica, envolve questões de estatística. E por isso que você falou que essa nossa comissão cabe para todas as pessoas que possam entrar no nosso site, né, no site da OAB, saber o objetivo da comissão e nos ajudar, porque aqui ninguém é o senhor da razão. Aqui nós trazemos experiência e opinião, só quem não muda é quem é ignorante, porque nós podemos mudar de opinião e aprender todos os dias, como o Toledo falou. Bem, muito bem. Só fazer uma pequena observação. Eu adoro a Marvel, né? Então, eu falo que eu curto mais os desenhos, os filmes da Marvel que os meus próprios filhos, que são adolescentes. E é aquela história, não tem o machado do Thor? Só quem consegue utilizar o machado é ele. Pela energia, pela sintonia, pela coisa que ele tem com o machado. É a mesma coisa. Você pode ter o mesmo dado. Com certeza, utilizar da sua forma, só você vai fazer. Muito bom. Aí o Capitão América também é... Todos bonitões, né, meninas? Muito bom. Eu me permito fazer uma observação, porque vai responder a muitos questionamentos. A professora colocou aqui 3 pontos fundamentais. Coleta de dados, decisão estratégica, conhecer o cliente, 2, coleta de dados, 3, decisão estratégica. Em estratégia, isso corresponde às indagações. Quem é? Isto é, conhecer o cliente. Quem é o meu cliente? Conhecer profundamente. O computador faz isso? Segundo, o que ele quer? O que ele quer, muitas vezes, não é aquilo que ele expressa em palavras, mas aquilo que nós, como seres humanos, percebemos e, como advogados, lemos nas entrelinhas o que realmente ele quer. E o terceiro é como, que corresponde à decisão estratégica. Que plano estratégico nós vamos desenvolver para que ele atinja aquele objetivo e nós sejamos o elemento ativo dessa conquista. Agora, com a pergunta de Patrícia Souza, antes da Cíntia. Patrícia Souza, vejo o juiz contando com o auxílio do robô para analisar o processo. E qual será o papel do advogado? Será que tornará
mero conciliador ou mediador? Eu não acredito, sinceramente. Até voltando para aquela parte na hora que eu falei da improcedência liminar do pedido, é muito simples. O advogado que vai sobreviver é o criador de tese. É aquela pessoa capaz de mostrar para o juiz, mostrar para o Poder Judiciário que há uma interpretação diferente daquilo que foi dada e o porquê deve ser dada uma interpretação diferente que outrora foi proferida. Então, isso não faz com que, é claro que a gente está, inclusive, eu junto com a professora Roberta Oliveira, que até eu já vi que ela está aqui na sala também, nós estamos preparando um curso de mediação. É importante? Eu acredito que mediação, negociação, é algo que cada vez mais vai ser dado uma maior importância. Então, vamos só pensar agora nessa crise que nós estamos vivendo, as pessoas que pagam aluguéis. Ela tem duas saídas. Se ela conseguir negociar com o proprietário do imóvel, ela vai ter uma tranquilidade na vida dela muito maior do que o desgaste que ela terá em ingressar com uma ação e com base, né, na teoria da imprevisão, enfim, aqui sem discutir o mérito, mas não sabendo quanto tempo isso vai demorar, se ela vai ter um resultado positivo ou não. É claro que tudo a gente trabalha com probabilidades, mas é aquela coisa, é mais provável ou menos provável? Qual é o custo disso? Até porque a gente tem que aprender a fazer conta também, né? Até nessa tomada de decisão, o advogado é importante, inclusive para ver por quanto tempo, porque tempo hoje em dia é dinheiro, não é? Então, há quem fale, inclusive, que a gente está vivendo um avanço na teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, que agora a gente tem um quarto elemento, que é o tempo, né, que é de suma importância. Quanto isso vale, né? Às vezes a justiça ela demora tanto para dar uma solução que acaba sendo inexequível, né? Ou perdendo a sua valia inicial. Então, eu acredito que a gente tem esse outro aspecto, a questão da inteligência jurídica, ela vem mostrar isso, e às vezes inteligente sim, dar um passo para trás. Então, isso em tudo na nossa vida, né? Às vezes, nem sempre acreditar que a gente está certo, a gente tem um resultado positivo. E saber diferenciar isso é a grande pegada. JB, se me permita, eu vou pedir para que as pessoas que fizeram as perguntas coloquem seus e-mails, né, nas perguntas. A gente vai dar prosseguimento aos trabalhos, mas nós vamos permitir, que nós temos hoje honrosamente 203 participantes até agora. A senhora, professora, dobrou o número de pessoas da palestra do professor Ives, parabéns. Né, esperamos que a nossa próxima palestra, que será no dia 1º de julho, com o ministro José Barroso Filho, conforme eu já havia citado anteriormente, eu só esqueci de colocar o horário, que eu acredito que vai ser às 19 horas, tá? Ele vai estar falando sobre direito e justiça em tempos de crise. Então, com respeito a todos os presentes, eu vou declarar encerrado o nosso evento, porém, vou permitir que a professora dê sequência, assim como o JB, caso possa, nos questionamentos, tá? E agradecer pela oportunidade de ter encabeçado essa comissão com você, de a gente ter desenvolvido esse tema, de você, como sempre, ser essa pessoa maravilhosa, combativa, que lidera inúmeros trabalhos.
E é isso, JB. Eu dou por encerrado nossos trabalhos, passo a palavra para você para dar prosseguimento nas perguntas, libero todos aqueles que tiverem compromisso para que assim o façam, que tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe sempre e estamos juntos. Muito obrigado, viu? Grato, presidente, desta nossa reunião, maravilhosa, por sinal, uma reunião extraordinária, e realmente estamos com o horário ali chegando. Mas há algumas perguntas ainda, nós vamos respondê-las, vamos encaminhá-las para a resposta até onde for possível. Nesse instante, a pergunta é de Cíntia Medrado de Aguiar, que é presidente da Comissão de Cultura e Eventos de Lorena, e ela indaga: a inteligência jurídica apontada pela palestrante reflete duas questões: a financeira, para aquisição de meios de gestão e marketing, o que irá promover a exclusão de muitos advogados, e a questão ética, já que, em razão da concorrência, muitos advogados poderão ultrapassar os limites. Como a OAB lidará com isso? É interessante porque talvez, com todo respeito aos demais conselhos de classe, a OAB tem um trabalho dentro do Tribunal de Ética fantástico. Mas para isso também é necessário que as pessoas elas denunciem mais, não é? Como em qualquer outra profissão, há advogados que fazem coisas corretas e outros nem tanto, né? A gente sabe disso. Às vezes a gente até se pega aí com panfletagem. Então, né, antes da pandemia, né, quando você ia no Poupa Tempo, parecia que era festival de panfleto, não é? Que é algo que acaba indo contra a nossa própria profissão e essa atividade intelectual que nos faz parte. Então, eu acredito, sim, que erros sempre ocorrerão, como crime sempre ocorrerá. Cabe a nós mostrarmos que o importante é fazer diferente. É aquela ideia, eu acho, até com relação ao compliance. Quando as pessoas, a princípio, falavam do compliance, parecia algo tão intangível, tão longe do razoável, que hoje, dependendo da empresa que vende para outra empresa, se ela não tem implantado dentro do compliance, dentro da empresa dela, ela não consegue vender. Então, eu acho que a gente tem que chegar num nível tal de que essa questão da concorrência ela seja saudável e, em especial, ética, não é? É claro que quando a gente fala, por exemplo, da questão dos advogados, do acesso aos advogados, e isso é algo que vem sendo discutido bastante no Conselho. Então, eu sou conselheira da OAB São Paulo, e nós temos reuniões agora em virtude da pandemia de forma quinzenal, e até o acesso desses advogados a itens mais básicos possíveis. Por exemplo, a gente falou do peticionamento eletrônico. Então, muitos advogados no estado de São Paulo utilizavam a Casa dos Advogados para fazer esse peticionamento eletrônico, não é? E com as casas fechadas, isso está tendo maior dificuldade em virtude da pandemia, enfim. E até a questão também de acesso com relação a esse lado econômico, que a gente não aprende, né? Então, eu acho que é uma grande deficiência das faculdades mostrar para a gente essa questão financeira e até para que a gente possa precificar os nossos honorários, porque a gente tem uma atividade empresária, aqui com as ponderações, aí, não me livrando do código de ética, mas a gente tem no nosso dia a dia algo que a gente tem que aprender, né? E eu acredito, sim, que ao contrário do que as pessoas possam imaginar, até quando eu logo no começo da pandemia dei uma palestra para Cultura e Eventos falando das audiências por videoconferência, da legalidade, né? Não da prática, mas sim da legalidade delas, a gente vai ter que se adequar a algumas coisas, como aconteceu lá na Revolução Industrial. Eu acho que isso é positivo, e eu acho que mais positivo ainda é a gente estabelecer uma conexão entre nós, advogados, de auxílio. Então, quem já viu no Face, no Insta, tal, tem uma imagem de que
um colega ajudando o outro não quer dizer que você está simplesmente fazendo escada para ele. Então, acho que esse senso colaborativo, ele só edifica a nossa profissão. Então, quem me conhece sabe, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. A gente criar uma nova cultura. É claro que para isso, talvez a gente não esteja aqui, né, JB? Mas é importante que a gente dê início a esse novo pensamento e a questão da utilização da máquina como algo que é um desafio, que impõe realmente uma mudança, mas algo que a gente pode fazer de forma muito benéfica, como uma semente de oportunidade. Então, que a gente possa ver o copo meio cheio ao invés de vê-lo meio vazio. JB, Oi, pode JB. prosseguir. É o microfone. A pergunta, eu estava tentando fazer aqui por um processo extrasensorial, não deu certo. A pergunta seguinte é do Douglas Oliveira. Bom dia, boa tarde. Parabéns pela apresentação clara e objetiva. Pelo que compreendi, o advogado deixa de ser apenas um prestador de serviços para atuar como consultor, certo? Sendo isso, como trazer esse tipo de atuação para o cliente, aspas, avulso, que surge no escritório para uma questão pontual como divórcio? Matheus, E faz como favor, fazê-lo? atender o interfone? E como fazê-lo compreender essa mudança de prestador de serviço para consultor? O Douglas é estudante de Direito daqui de São Paulo. Eu acredito que a gente tenha alguns treinamentos a serem realizados. E eu falo porque eu acredito que a gente sempre tem que estar atrás de novos conhecimentos, não é? E eu acho que isso vai muito da postura do próprio advogado no momento que ele chega que o cliente chega no seu escritório. Então, nós não somos treinados para fazer atendimentos. Olha que absurdo, né? Sendo que a gente lida com pessoas, tem que fazer atendimento. Mas eu pergunto aqui, quem, né, foi treinar até estágio. Eu fiz estágio 5 anos da faculdade, e em nenhum momento o meu chefe virou para mim e falou assim, olha, Thaís, você vai fazer, é assim que você deve atender. Até no atendimento, a gente tem que aprender a extrair e fazer com que o cliente entenda aquilo que nós estamos falando. Eu acho que um grande desafio, hoje de manhã eu estava conversando aqui no escritório, nosso grande desafio, inclusive como profissionais do direito, é a comunicação. Então, como é que eu vou fazer para ter uma mudança de paradigma, sendo que ele tem uma informação lá fora? Não é algo simples, não é algo simples, mas existem técnicas para isso, e aprimorar a comunicação é uma delas. Oi? Vamos ver até... Omar está sem microfone. Agora está. Vamos ver até onde nós conseguimos ir. Na sequência é a Malu Vieira. Vamos lá, a sua pergunta. Eu não sei, caro doutor Márcio, até que horas nós vamos permanecer. Malu pergunta, a inteligência artificial deve provocar novas competências ao mundo jurídico. Estamos preparados para tal? A ordem é mudar ou mudar? Não se corre o risco de uma maior individualização corporativa? Riscos, eu sempre falo que riscos nós corremos a partir do momento que a gente acorda. A nossa vida é feita de riscos, né? Se você ficar pensando muito, você não levanta da cama nem para tomar o café, porque de repente você pode cair da cama, tropeçar e várias coisas podem acontecer, não é? Há riscos. Qualquer profissional que é bem sucedido na sua atividade, ele corre riscos. Isso aí é só procurar no Google, né?
corre riscos. Só que tem a questão dos riscos calculados. Então, qual é o grande diferencial? É você saber calcular esses riscos para a sua melhor saída. Nós, ao longo do tempo, ao longo dos anos, é só a gente olhar para trás, eu sempre falo que a gente aprende muito com histórias, inclusive amanhã convido a todos aqui, aproveitando a oportunidade, esse projeto na ESA, que são as quintas acadêmicas, que é trazer a história das pessoas para que elas possam dar dicas com as suas próprias histórias, com aquilo que elas vivenciaram. A gente tem que ir aprendendo com aquilo que a gente viveu, e não é porque um faz que todos devem fazer, não é? Isso são coisas que a gente vai ter que superar, e eu acredito que se a gente não superar, a gente vai ficar cada vez mais para trás. A gente vê isso com o lado da corrupção, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil que quem vem do estrangeiro para cá, dos outros países para cá, ficam maravilhados, e a gente tem esse porém aí, que é uma grande trava na vida da gente, de crescimento, inclusive, que é uma cultura de corrupção. Então, a gente tem esse problema? A gente tem esse problema. Cabe a gente fazer diferente? Cabe a gente fazer diferente. Não é? Então, eu acredito, sinceramente, que a gente vai passar, é a mesma coisa, né? Cada vez que eu vou fazer um protocolo para um tribunal diferente, que utiliza sistema diferente, eu peco, eu apanho muito, né? Então, para aqueles que a gente já está mais acostumado, então eu tenho alguns processos em Minas, tenho no Rio Grande do Sul, são outros sistemas que eu já estou um pouco mais acostumado. Mas, às vezes, você tem um processo, que nem eu tinha um processo em Rondônia. Eu tinha que ficar ligando lá para saber como é que funcionava, né? Para eles autorizarem, é um outro expediente, é um outro procedimento. Mas você tem que se adequar? Você tem que se adequar. Então, são coisas que eu acho que não adianta a gente falar que, não vou fazer, não vou me adequar, porque está lá na sua porta e a gente vai ter que fazer e encarar isso como algo positivo e trazer a tecnologia para nosso favor. Até antes, eu sei que a gente está explodido aí no tempo, eu vou deixar meu e-mail pessoal, que é thaís.thjurema@terra.com.br. Vocês podem enviar as perguntas que vocês quiserem, eu estou aberta aí, que quem puder, mesmo de outro estado, que agora a gente sabe que é possível, né? A tecnologia fez esse favor para a gente, que participe da nossa comissão também, e às quintas-feiras assistam às quintas acadêmicas pela Escola Superior de Advocacia. Vou fazer um teste aqui, vamos ver se funciona. Não funcionou, para variar, porque tem que fazer curso. O JB, nós vamos responder, então, as demais questões que estão no chat individualmente. Se possível, a gente vai repassar para todo o público. Nós estamos aprendendo muito com tudo isso. São várias plataformas, né, de comunicação hoje que a gente tem que se adaptar, seja Zoom, seja Hangout, seja da Microsoft, o Microsoft Teams, tem o Edge e daí por diante, né? Sim. Isso nos aproxima pela distância que passamos, mas não nos aquece. E eu espero que em breve essa pandemia possa nos permitir aprender, que é esse o momento de a gente estar olhando para dentro de nós. Hoje a gente tem que conviver conosco praticamente o dia inteiro. Isso é importante. E, por outro lado, esse momento de aprendizado, ele deve ser compartilhado, como o Toledo falou, e nós estamos diante de dois mestres aí, Thaís e o professor João Batista. Então, com respeito a todos, respeito ao professor, respeito a Thaís, é o tempo de todos, nós encerramos. Eu reitero, eu fui tentar subir uma tela aqui, que é o convite da palestra do ministro no dia 1º de julho, tá? Mas nós vamos encaminhar para todos vocês.
Quero que vocês participem aí através do nosso Face, através do LinkedIn da comissão, e vamos ficar juntos, tá? E vamos aprender juntos. Obrigado novamente. E, não formalmente, agora encerro a nossa sessão. Muito obrigado.